que tava com saudade de mim ao vivo aqui? Pessoal no Instagram cobrando, estou aqui ao vivaço. Voltei hoje, segunda-feira. E no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que não sai da mídia. Violência contra a mulher, gente. O que fazer quando a pessoa que você escolheu para dividir alegria, para você casar, tá ali do seu lado, a pessoa que você achou que você vai passar pro resto da vida junto, te oferece o quê? Tristeza, violência. E acontece muito mais do que você imagina. É uma coisa que hoje a gente sabe e vê e tá assistindo e queremos que pare. Coloca aí. Violência contra a mulher. A advogada Luciana Senzimbra nunca imaginou passar por essa situação. Para, louco, para. Para, Vitor, para, Vitor, para. Para, você tá louco, para. Depois da agressão, procurou a delegacia. Por isso eu mereci ser espancada. A youtuber Dora Figueiredo abriu o jogo sobre relacionamento abusivo. Todas as vezes que eu olhava pra ela, ela me perguntava: tá tudo bem, filha? E eu não podia falar que não tava. A atriz Cristiane Machado foi violentada dentro da própria casa. Mesmo com medo do que pudesse acontecer, ela denunciou o ex-marido. Eu tenho muitas provas. Teve testemunha. O empresário e ex-diplomata Sérgio Thompson Flores passou 7 meses na prisão. Sérgio, sinceramente, você ameaçou com uma faca? É evidente que não. Recentemente foi solto e concedeu uma entrevista exclusiva ao Conexão Repórter do jornalista Roberto Cabrini. Você pega o fio do telefone e tenta enforcá-la. Não é verdade. Eu vou dizer. Aquelas demais não são verdadeiras? Não, não são. Nossa equipe foi até a casa da atriz para entender como tudo aconteceu. Tem muito mais agressões. Muito mais. Bom, eu estou aqui hoje, vou falar boa noite para Cristiane Machado. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, prazer rever, voltar aqui. Bem-vinda. Muito obrigada. E hoje é seu aniversário? Hoje é meu aniversário. Feliz aniversário para Leonina. Muito obrigada. E eu achei importante um ciclo novo que se inicia e falar de uma coisa tão importante como essa. Bom, está sendo muito bem recebida aqui pela gente hoje. Muito obrigada. Vou falar boa noite também para Marilene, que é psicóloga, está aqui para entender um pouquinho mais sobre o que acontece com as mulheres que sofrem esse tipo de abuso, que é uma coisa muito grave, né? Muito obrigada pela presença. Séria. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Vou falar boa noite para minha querida Eliana Passarelli, que sempre que vem aqui causa. Ela é promotora de justiça e o povo adora. Ela tem um fã-clube enorme. Obrigada, Lu. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês novamente. Saudade de você. Também, viu? Só te vi por foto esse Não é? mês. Voltei da Grécia para trabalhar hoje. Tô queimadinha, tá vendo? Muito, tá linda. O meu como dermatologista sempre. deve estar me matando, mas estamos aqui fazendo o quê? O nosso dever. Aliás, a violência contra a mulher. Será que cresceu ou será que as pessoas têm acesso aos dados agora? Porque antigamente talvez as pessoas não falassem muito, que agora as pessoas estão tendo voz. Cresceu ou você acha que elas só estão falando? Eu acho que as duas coisas. Tanto cresceu, e depois eu até posso explicar por quê, ao mesmo tempo que as mulheres estão indo à luta, né? Então fica muito mais fácil, se a gente lembrar do tempo dos nossos avós, dos meus avós, dos meus pais, mulher, se bobear, nem votava, né? Então, eu acho que agora que a coisa está pegando mesmo. Olha, mas no caso da Cristiane, que ela retratou, mostrou, ela filmou, tem algum outro lado que não seja positivo para essa história? Será que dá ideia para os caras fazerem isso ou não? Ou só repreende, dá medo, fala, não, vou tomar cuidado que eu posso estar sendo vigiado? De um lado, dependendo da mulher, pode ser vigiado, mas de outro a gente viu que a vigilância não adianta, né? Porque ele está solto. Isso que a gente vai falar sobre isso. Foi bom você ter falado sobre isso. Eu me lembro que quando você veio aqui, Cristiane, a gente falou muito sobre isso, que você tinha medo, porque ele te vigiava, você tinha pânico e ele estava preso. E agora, como a Eliana falou, ele está solto. Quer dizer, o seu ex-marido está solto. Como é que você está se sentindo? É um pânico constante, você não tem a sua vida de volta. É mentira falar que sua vida voltou normal. Ele ficou 7 meses preso em Bangu. Isso para o Brasil é um grande avanço, mas ainda temos muito que avançar, né? A gente não pode sentar na cadeira e falar
ele ficou 7 meses em Bangu e pagou. Não, porque eu quase morri nas mãos dele. Hoje, os meus pais poderiam estar chorando a minha morte. Não estamos falando de objetos, estamos falando de pessoas, de vidas. E é óbvio que a minha vida deu uma guinada de 360 graus. Até ela voltar ao normal é muito, muito difícil. É um processo muito doloroso. O processo das audiências, o processo do enfrentamento todo, o processo do medo da quebra da medida, tudo isso é muito difícil. Bom, então como é que tá? Você está morando na casa ainda? Estou. Ela morava numa casa que dividia com ele cortou as verbas todas, não teve? Ainda está assim? Da mesma forma, uma retaliação. E a gente aprende a superar. A gente tem que mostrar que tem voz, que tem firmeza, que tem força e coragem. Quando eu saí, consegui fugir daquela casa, que eu estava em cárcere privado, porque para eu fugir, para você ter uma ideia, Lu, eu me lembro disso. São 7 portas. Eu saí viva. E a partir dali eu não olhei para trás. Eu falei, agora é só para frente. E qualquer retaliação, que eu vivo hoje, inclusive, hoje ele com uma tornozeleira. Como é que funciona isso? Ele está com a tornozeleira eletrônica, é isso? Isso. E aí ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ir para onde ele quiser? Não, ele tem restrições de segunda a sexta, até às 10. Ele pode ficar na rua. Depois disso, final de semanas e feriados, aí ele não pode, ele fica em casa. Tá. E como é que você sabe se ele não está vindo atrás de você? Eu sou a primeira mulher no Rio a ter esse aparelhinho. Deixa eu ver isso. O que é esse aparelhinho, gente? Eu me sinto muito honrada até com isso, eu acho que é um avanço. Ele fica conectado ao pager. Esse pager fica conectado à tornozeleira dele. Então, se ele ultrapassa os 200 metros de distância, o meu aparelho apita, a tornozeleira dele apita, e automaticamente na central de monitoramento... Gente, que moderno isso. Sim. Peraí, deixa eu entender. Isso aqui tem uma rede direta com a tornozeleira do seu ex. Se ele chegar perto de você, isso aqui começa a apitar. Você não precisa fazer nada. Te avisa. Me avisa que ele ultrapassou os 200 metros. E avisa a polícia também? Não, então, esse é o próximo passo. Avisa você, você grita e liga pra polícia. Avisa ao monitoramento. O monitoramento me liga para ele, ou eu ligo para o monitoramento. No caso, eu já experimentei e vi que funciona. Como é que você já experimentou, Porque ele foi solto e mais ou menos, eu vou te dar precisa, 10 dias, mais ou menos. Ele foi até a minha terapia. Ele sabia o horário. Ai, que medo disso. E o dia que eu saía. Então, eu saí começou a apitar? Às 7 horas e eu estava saindo do elevador quando começou a apitar. E eu peguei esse aparelho no mesmo dia, que foi no dia 24/6. Você foi consultada sobre esse sistema? Te chamaram, falaram com você? Não, isso foi uma decisão da juíza do 5º Juizado de Violência Doméstica. E até para mim foi uma grande surpresa. E eu fui correndo, né? Que eu falei assim, pelo menos é alguma forma de eu tentar me resguardar, né? E no dia que apitou, ele estava lá perto? Ele tinha ultrapassado os 200 metros. E conforme ele vai se aproximando, o apito é mais forte. Cara. Eu fiquei em pânico. O que isso me ajudou? O que você fez? Eu saí do elevador, peguei o telefone, liguei para a central de monitoramento e ela monitorou, ela confirmou que ele estava a menos de 200 metros meus, num bairro da Zona Sul. Tá. Que assim, não foi um encontro fortuito, porque ele sabia que eu estava naquele horário. Certo. E saindo naquele horário, às 19 horas da terapia. Certo. E eu fiquei abrigada. Eu não saí da galeria. Você tem medo que ele te mate? Muito. Muito. Eu tenho muito medo. Tenho medo pelos meus pais, tenho medo por mim, mas eu vou enfrentar. Porque a gente tem que fazer diferença nessa vida. A Maria da Penha perdeu as pernas para ser ouvida. Eu espero não perder a minha vida. E eu espero fazer diferença para outras mulheres. Então a gente tem que encarar de frente com medo mesmo, porque você tem medo, eu não tenho escolta policial, enfim, não tenho condições para isso.
Nem tá certo, né? Você tem que ter uma escolta policial, nem tá certo. Mas, graças a Deus, onde eu moro agora, eu consegui um policiamento. Você tá lá ainda na casa? Na casa. Então tem um policiamento bem na guarita, tem a guarita e ele fica impedido de entrar na casa. Mas isso eu achei bem legal também, né? Achei bem moderno isso. E eu nunca tinha ouvido falar, você é a primeira mulher que tem isso. Sou a primeira mulher. Agora, o seu ex-marido deu uma entrevista pro Roberto Cabrini. Você assistiu a entrevista? Assisti. Como é que você recebeu essa entrevista? Fiquei com vergonha por ele. Vergonha alheia? Vergonha alheia, bastante. Por quê? Porque eu acho que um homem tem que se portar como um homem. Pô, mas se ele já te espancou, já não é muito... Mas eu acho que a gente sempre espera que com 7 meses de prisão, alguma coisa pudesse mudar. Pelo visto, isso já é um grande alerta. Mas ele ia ter que se defender, né? De alguma forma. Você acha que ele ia ficar lá que tinha que se defender, não? Pois é, a gente não pode... Essa é uma questão muito interessante, Lu, que você abordou. A gente tem que ter cuidado, isso acontece muito. A gente não pode se defender desmerecendo a vítima. Isso é o que mais acontece. Uma coisa é você se defender de um crime. Outra coisa é você desmerecer a vítima. São duas coisas muito distintas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou fazer o seguinte, a minha equipe foi até a casa da Cristiane para entender um pouquinho mais sobre essa instalação das câmeras no quarto do casal, como é que funcionou, porque nós tivemos umas imagens da agressão, que depois, quando ele foi dar entrevista, falou que não era bem isso, questionou que o fio não era o fio, que não estava tentando matar. Eu vou fazer o seguinte, coloca aí o que a gente encontrou na casa dela. Olá, Luciana. Hoje a gente está na casa da Cristiane e ela vai contar tudo o que vem passando desde que decidiu denunciar o ex-marido por agressão. Ele alegou que você editou as imagens. E aí? Eu queria... Vamos pro quarto, porque eu acho que é mais fácil começar... Fica mais fácil para vocês entenderem e eu contar um pouco de como que essas câmeras funcionam e tudo. As imagens refletem o que aconteceu. E eu vou te dizer, não. As imagens não refletem o que aconteceu. Cristiane, aonde você instalou as câmeras? Eu instalei as câmeras aqui no quarto e no closet. Quantas são ao todo? Ele já começa por aí, né? Ele dizia que são 5 câmeras. O programa, para instalar esse tipo de câmera, só pode instalar 4 câmeras. Ela testou, não achou legal as imagens, chamou de volta e instalaram mais 2 câmeras. Não ficou satisfeita. Chamou de volta, instalaram a 5ª câmera e fizeram um teste na 3ª vez de novo. Quando eu denunciei, eu falei de propósito, porque eu sei quando a pessoa falta com a verdade, ela vai cair. E ele mordeu a isca que eu joguei. Não ficou satisfeita. Chamou de volta, instalaram a 5ª câmera e fizeram um teste na 3ª vez de novo. Você chegou a ensaiar a posição das brigas? Sabe que a primeira vez que ela instalou, ela sentou com um técnico de informática e com o caseiro da época e ela disse para eles como é que ia ser a briga, meses antes da briga. Isso é uma loucura, né? Quem vai ensaiar? Quando você coloca uma câmera, o que você faz é o quê? Escolher aonde você quer pegar. Pegaram um monitor para ficar vendo ela se movimentando. Meses antes da briga, quando não existia a briga, descreveu o que ia acontecer. Agora, Cristiane, ele alegou que você editou as imagens da briga. E aí? Elas foram adulteradas e é fácil identificá-las de várias formas. Ele vai alegar qualquer coisa, né? Porque, por exemplo, ele me batia e ele dizia que eu não batia, que eu tava maluca. Foram entregues as imagens originais, as imagens retiradas da câmera, que vem de um programa específico para essa câmera. A imagem não foi editada, ela foi adulterada. A velocidade da imagem. A velocidade da imagem ao cortar trechos dela. Em segundo lugar, foram cortados os trechos aonde foram eliminados as agressões às quais eu estava reagindo nas imagens que foram mostradas. Mas só que para você conseguir ver as imagens, você precisa converter. Por exemplo, para eu conseguir te enviar aquela imagem, ela é muito grande, muito extensa. A partir do momento que você converte, a imagem já não é original. A imagem não é original, ele utiliza os jogos das palavras dele e diz adulterado. A imagem não foi editada, ela foi adulterada. Não vou falar nada, vou deixar a Eliana. Vai, Eliana. Então, ela foi adulterada no seguinte sentido, né? Você vai em cima dele,
você encosta nele para ele empurrar, né? Ah, brincadeira, por favor. Com todo respeito. Quer dizer, você é a mesma coisa a mulher que leva 30 facadas e ela que se joga na faca, entendeu? Já tive casos assim, 30 vezes ela se joga na faca. É igualzinho. Quem é que empurra na cama, quem é que cai? Em nenhum momento ele faz nela ali que ela voou longe. Agora, mesmo que ela tivesse agredido ele em algum momento. Que também poderia ter agredido, né, para se defender. Não, mas ele não pode revidar dessa forma. Olha a violência, que história. Imagina. Olha o tamanho dele, olha o tamanho dela. Claro, ela é magrinha, né? Não, e ele bate. Né? Como se bate. Ele não pega um fio de telefone também? Ele me estrangula com fio de telefone. Eu me lembro dessa cena, uma cena brutal. É cruel. É impressionante. Assim, não tem nem o que se discutir sobre as imagens, é só olhar. Né? Tem uma hora que ele pega o fio do telefone, que eu nem me lembrava que telefone tinha fio, né? Imagina. É verdade. Carregador. Imagina. Era o carregador. Não era, tipo, e aí esganou ela com o fio do telefone. Então, e por isso ele ficou 7 meses preso e agora ele tá solto. Por quê, hein? Porque esta é a nossa lei ridícula. Como é que é a lei? A lei é o seguinte, não sei quais os crimes que ele está respondendo, mas lesão corporal. Tentativa de feminicídio? Nem tentativa de feminicídio, porque se fosse, deveria estar preso preventivamente ainda. Mas como é que faz para dizer que foi uma tentativa de feminicídio? Tá lá, ele pegou um fio para estrangular, não precisa de mais nada. Tem que matar para caracterizar feminicídio? Infelizmente. Eu sinceramente, quando o pessoal fala na Lei Maria da Penha, fala que é sensacional, que é tudo isso, desculpem. Não é. Não é porque ela não modifica os crimes. Então as mulheres ficam com esperança de que, com uma medida protetiva, se sintam seguras. Enfim, com a Lei Maria da Penha aumentou a pena. Não aumentou a pena. Isso só aumenta a raiva, gente. Aumenta o medo. Quer dizer, ou o Congresso se toca que tem que mudar a lei penal. É isso que eu ia dizer, não seria, se a lei fosse realmente aplicada para homens e mulheres e fosse séria, tentou matar, vai preso, tanto faz se é homem ou mulher, eu acho que o negócio funcionaria melhor, não? Com certeza. Porque tentou matar. Com certeza. Aliás, se a gente for pegar o Código Penal, vou voltar a falar de 1984, antiga parte geral e atual parte geral, depois de 1984... virou brincadeira de criança o Código Penal. Piorou. Muito. Então não adianta a mulher achar que está protegida, depois a doutora pode explicar melhor do que eu, porque não está protegida. Ela tem a falsa sensação de proteção. E eu acho muito sério o poder público não tomar as devidas providências. Eu acho muito sério, volto a repetir, de promotores acharem que estão assegurando a vida das mulheres, não estão, de delegados de polícia acharem que poderão, com medidas protetivas, vencer, né, a vingança, a sede de vingança do homem, não vencerão. Que coisa de louco, sede de vingança, uma coisa tão agressiva, então, né? Mas é isso que você cria. Quando você tira o agressor do meio social, faz ele perder o emprego, faz ele ir para a cadeia, você não faz para cumprir uma pena. Você faz por 2 meses, você faz por 3 meses, você faz por 7 meses. E aí ela está sendo seguida novamente. E aí você cria um sentimento novo que é de vingança. Olha, a gente falou aqui de uma cena que foi... Eu já fiz muitos programas. E essa cena realmente foi uma cena que me ficou na cabeça, me chocou. Uma cena bastante forte. Olha que eu tô aqui há 17 anos. Um fio de telefone foi usado durante a briga da Cristiane com o ex-marido. Ele pega o fio e tenta estrangular ela com o fio de telefone. Coloca aí. Uma briga de casal. Um fio de telefone. E o que o ex-marido da atriz Cristiane Machado tem a dizer? Eu volto, pego o fio e eu coloco o fio em volta do braço dela nesta altura. E eu estou dizendo para ela naquele momento o seguinte: para, pelo amor de Deus. Ela faz o seguinte: ela pega as 2 mãos dela, levanta e segura o fio no pescoço dela. E levanta os braços para tentar empurrar o fio para o pescoço. Ela empurra o fio bate aqui em cima do ombro, ela empurra de novo. Quando a imagem vai aqui para cima, e eu te peço, volte e olhe na mesa de edição, você vai ver o que eu estou te dizendo. Quando o fio volta para aqui, ela segura o fio com as 2 mãos. Eu sei que é chocante, é quase inacreditável. Eu, nesse momento, estou segurando o fio, e eu estava segurando o fio para dizer para ela, para de me bater, para de me bater. Eu solto com a mão o fio, só que ela está segurando com as 2 mãos. Eu seguro com as 2 mãos do outro lado.
Luciana, agora a Cristiane vai dar a versão dela sobre o fato. Por que o Sérgio diz que você mesma usou o fio de telefone no seu pescoço? Eu vivi a minha relação inteira ele dizendo coisas que não eram as reais. Eu sei que é chocante, é quase inacreditável. Eu, nesse momento, estou segurando o fio, e eu estava segurando o fio para dizer para ela, para de me bater, para de me bater. Isso era um fio de um carregador de um celular que era o dele, que ele botava no bolso para viajar, sempre, no blazer, e ele botou no meu pescoço. Eu tenho laudos do ML oficiais, são laudos oficiais em que mostram a marca, a escoriação. As imagens já dizem por si só, não preciso dizer mais nada sobre isso. Bom, eu não estava lá, não posso afirmar, eu não estava lá, mas o que eu sei é o seguinte, por que usaria um fio para amarrar a mão dela? Por que não? Se o cara não quer brigar, vamos dizer que a mulher, estou fazendo, né, o outro lado, vamos dizer que a mulher esteja descontrolada, é só sair de casa. Ele pega, abre a porta de casa, vai para a rua, vai tomar um ar, pede o divórcio, fala, não quero estar, você tá uma mulher descontrolada, não está legal, a gente não precisa ficar em casa apanhando. Vamos dizer que fosse esse o caso, só sair. Não é verdade? Eu concordo exatamente com você. Porque tem mulher que bate também, né? Sim, claro. Eu acho impressionante, o agressor sempre quer se fazer de vítima. Isso é um fato. E na minha relação com o meu agressor foi assim. Eu também sou da mesma opinião que você. Não tem a questão de mulheres e homens, assim. Mas isso está tão claro. Está tão claro que eu vou questionar mais o quê? Até porque você botou as câmeras lá porque já havia ocorrido agressões. Já haviam ocorrido outras agressões, outras ameaças. Então, em relação à vida dos meus pais, deficientes, idosos, enfim. Tanta coisa, tanta tortura que eu passei, que o que eu mais tinha medo era que o poder, a influência dele pudesse valer mais do que uma palavra. Você amava ele? Muito. Eu acho que o mais triste de crimes como esse, ele responde a vários. Crimes como esse é porque você está entregando e denunciando o amor da sua vida. Ai, que triste. Meu primeiro casamento, o dele parece que é o 7º divórcio. Nossa. Eu levei até um susto, porque eu não sabia. Eu descobri. Você não sabia? Não. Eu só sabia da mãe dos filhos dele, de uma companheira e de namoradas. E levei um susto quando eu soube que eu ia ser a 7ª a me divorciar. Ali já causa um estranhamento, até pela mentira e até pela quantidade, enfim. Você teve contato com a mãe dos filhos dele? Tive. A família toda só fez retaliações comigo esse processo inteiro. Mentiras, inclusive eu vou fazer, deram falso testemunho e eu vou recorrer a isso tudo, vou demonstrar com provas, Lu. Eu acho muito engraçado, no Brasil a gente tem uma coisa, se a mulher não tem prova, ela é interesseira, oportunista. Se a mulher tem prova, ela é interesseira, oportunista de qualquer jeito, ou seja, a mulher está sempre errada, ela não consegue estar certa nunca. Não, e as mulheres falam das mulheres. Que são as piores. É impressionante isso, né? Às vezes são as mulheres que falam mais das mulheres do que os homens. É o comum, né? É muito louco isso. As mulheres poderiam se unir, né? É muito louco isso. Por que as mulheres se atacam? É uma coisa de competição para conseguir homem? Uma competição no mundo animal, que eu digo, não tem homem, então eu sou melhor que ela? Uma coisa inconsciente? Olha, Lu, é muito complicado isso. Geralmente as mulheres se unem mesmo quando tem um grande motivo para isso. A violência física, moral, psicológica tem atingido muitas mulheres. E esse é o momento das mulheres se unirem contra essa violência, porque todas as mulheres merecem viver sem violência. Claro. Então tem que se unir, tá? Esse perfil de homens, eles sentem o faro de mulheres frágeis emocionalmente, sentem. De mulheres frágeis emocionalmente, mulheres que amam, que idealizam. Esse homem é o homem idealizado. Idealiza, né? Quando a gente casa, a gente idealiza. Então, aí, Luciana, ela vive uma percepção distorcida dentro dessa relação.
Aí é que pega a coisa, porque ela não vive a realidade, ela vive uma percepção distorcida, acreditando que esse homem que ela ama, que é o homem idealizado, um dia vai mudar. E ele sabe disso, então ela vive em ciclos. Ele pede desculpa, tem isso, Primeiro, né? É a gentileza, é aquele homem, é o perfil do bom homem, né? Então é o homem gentil, amoroso, educado, ele está sempre do lado dela. E aos poucos, Luciana, ele vai se mostrando. Então, com uma agressão verbal, uma humilhação, um empurrão, um cutucão. E ela vai vendo que não é bem assim. Só que aí ele entra, quando ele percebe que ela está reagindo, ele volta àquele ciclo do amor. E aí ela se confunde. E ela acha, quando ele fala, olha, você desculpa, eu te empurrei, eu tive aquela explosão. Não, porque você me fez tal coisa. Você sabe que eu não gosto disso. Entendi. Por que você me fez tal coisa? Você provocou isso. E ela acredita na vulnerabilidade dela, na fragilidade. Ela acredita que ela é culpada. Marilene, tem como superar esse tipo de trauma pro resto? Assim, pro resto da vida dá para ela superar? Dá para superar, se buscar ajuda especializada para essa mulher elaborar toda essa situação e não cair de novo num relacionamento igual. Tá? Porque pelo perfil da mulher, a chance dela cair em outro relacionamento com um homem controlador e agressivo é muito grande. Então ela tem que buscar ajuda, sim, e tem ajuda para isso, tá? Terapias de grupo, tem. Assim como o homem, se ele quiser mudar esse comportamento, ele pode sim, porque tem uma forma de reabilitar. Tem uma forma de reeducar esse comportamento. Claro. Então, assim como a vítima... Primeiro tem que aceitar que está errado, né? Exatamente. Assim como a vítima pode superar, o agressor ele pode mudar esse comportamento se ele quiser. Ô Cristiane, você... Bom, mas ele dando essa entrevista, quando você assistiu a entrevista, você conseguiu ver o seu marido? Ele agiu como ele sempre agia, contando as histórias dele, ou ele modificou? Porque isso aí foi depois de 7 meses de cadeia, né? Ele agiu como ele me agiu me estrangulando. Igual? Igual. Era esse homem. Algumas desculpas que ele deu, eu vi ao longo e eu fiz depois até uma análise solitária sobre diversos momentos em que eu falei, meu Deus, como eu não percebi isso aqui? Porque, por exemplo, a agressão psicológica é muito difícil de você perceber. E ela é cruel. Ela acaba com a estima da mulher, ela acaba com a vontade dela lutar. Ela para de acreditar nela. Isso, ela perde a identidade. Começa a achar que você não é capaz, que tem alguma coisa errada com você, que você que está fazendo, que sem ele você não vai a lugar nenhum. E que o mundo começa a ser o que ele sugere, na verdade manda que seja. Antes desse, a gente vai colocar aqui um outro momento, mas você já tinha sofrido várias agressões? Já tinha sofrido. Eu denunciei o Sérgio, o meu agressor, uma vez. Ele saiu em 20 minutos, mais ou menos, 30 minutos, pagando uma fiança de R$ 1.500. Voltou para casa com você? Não, eu fui para casa da minha mãe. Tá. Aí ele me ligou, mandou mensagens desesperadas e obsessivas o tempo inteiro. Foi para a porta da casa da minha mãe, se ajoelhou, se jogou em cima do carro. De praxe. Você vai carregar a minha morte. Mas como é que ele ia morrer? Porque ele falava que ia se suicidar. Entendi. Se jogou em cima do carro, chamou os filhos para conversar comigo e com ele junto, porque ele queria mudar, queria fazer terapia, queria fazer isso tudo. Eu acreditava. Com 4 meses de casamento. Você gostava dele? Eu amava esse homem muito e idealizava esse homem. Claro, Na verdade, bem apessoado, né? Eu olho para ele hoje e eu falo assim, quem é essa pessoa? Porque tem uma distorção total. Mas ele te confunde, né? Com tanto amor e depois com agressão, com humilhação. E faz parte do jogo do manipulador, do agressor, ele causar essa tensão e essa confusão nela. Pra ficar meio sem ação. Exatamente. Em outro momento, o agressor aparece quebrando a janela da casa com uma machadinha? É isso? Com ferro. A machadinha foi no banheiro. Coloca aí.
Cristiane vai mostrar pra gente agora a vidraça que foi quebrada. É essa aqui atrás, Essa Cristiane? vidraça já já consegui consertar, enfim, mas se foi essa vidraça aqui, aparece ele no vídeo quebrando. Sérgio! Ele tinha muitos ataques de fúria e destruía as coisas, principalmente a minha. Ele destruiu diversas coisas minhas, computadores, meu HD externo com o meu acervo inteiro de atriz, joias. O Sérgio, o que aparecesse, principalmente, ele destruiu roupas. Sérgio, o que você tá fazendo, Sérgio? Era comum ele pegar objetos, quebrar as coisas no momento de discussão? Ele quebrava tudo. Sérgio, o que você tá fazendo, Sérgio? Essa mesa, por exemplo, que tem aqui, logo na entrada, ele destruiu. Ele cortou o meio, assim, ela ficou acabada. Sérgio, o que você tá fazendo, Sérgio? Eu me afastei dela e fui lá e quebrei um vidro para tentar botar para fora o estresse de horas de eu aguentando ela me Você estava fora de si? Eu teria vergonha de dar uma declaração como essa. Você quebrar uma casa inteira extravasando. Eu me afastei dela e fui lá e quebrei um vidro para tentar botar para fora o estresse de horas de eu aguentando ela me Você estava fora de si? As minhas coisas foram quebradas e destruídas. Eu tenho muitas provas. Teve testemunha. É uma atitude muito comum do agressor. Tanto que a primeira coisa que a assistência social fala é: deixe sempre uma muda de roupa em algum lugar. Porque eles rasgam, eles quebram, eles destroem. Por que você tá fazendo isso, Sérgio? Eu não entendi. O que ele estava fazendo? Ele estava quebrando as janelas? Ele estava quebrando a janela. Ele já tinha quebrado a casa inteira, né? Meus celulares. Foram os 6 celulares durante a relação toda. Gente, eu nunca entendi isso, as pessoas quebrarem as coisas. Eu vou te falar que eu nunca entendi, porque você depois ou faz as pazes ou separa, uma coisa está quebrada. Então, Uma mas coisa isso, bem... Eu não entendo mas isso. isso demonstra bem o grau de agressividade Mas da de pessoa. descontrole, de né? Descontrole, né? Quer dizer, a pessoa tem uma raiva, ela vai lá e quebra a coisa. Tipo, Isso eu não quando entendo não isso. quebra a companheira, né? Depois ele quebra a companheira. Gente, porque- eu juro que eu não entendo E isso. quebra de forma pensada, Lu. Porque não tem essa assim, eu tive uma explosão de raiva, eu não sou assim, não. Ele bate de forma pensada. Esse é o padrão de comportamento dele. Ele agride fisicamente, sim. 6 celulares? 6. Mas por que quebrava celular? Qual é o... Ele não me queria com comunicação com a minha família, eu visitava a minha família constantemente. Por exemplo, teve na primeira vez... O seu pai é cego? Ele tem... Meu pai é cego, ele quebrou o celular do meu pai cego. Não. Sim. Testemunha, tem isso tudo. Por que ele quebrou o celular do seu pai? Por quê? Porque eu já estava sumida já há muito tempo, meu pai não conseguia falar com meu celular porque meu celular estava quebrado na primeira agressão. E meu pai ligou para ele. E quando ele atendeu, depois que ele quebrou a casa inteira, ele atendeu assim: oi, seu Júlio, tudo bem? Como é que você tá? E eu desesperada. Eu só assim, meu pai cego, coitado. Eu só gritei: pelo amor de Deus, pai, vem coitado. aqui. E foi assim, um horror, porque ele foi com a minha tia. E ele não queria que as pessoas vissem tudo quebrado. A casa quebrada. Ele não queria. Tanto que o meu pai não entrou na casa. Ele ficou sentado no jardim da casa, junto com xixi de cachorro. Meu pai idoso e deficiente. E aí ele pegou o celular da mão do seu pai e quebrou? E aí, quando eu peguei o telefone... Meu pai me deu o telefone escondido, sentado no chão, coitadinho, cego, né? Claro. E aí ele foi, tomou o celular e jogou do outro lado fora da casa, né? Porque estávamos na casa, mas não dentro, e sim no jardim. E aí ele jogou fora, porque eu estava ligando para a polícia. Mas eu consegui ligar do 90 do banheiro e a polícia prendeu em flagrante. Foi a primeira vez. Foi da primeira vez. E essas 6 vezes que quebrava o celular, você voltava para casa, quebrava o celular, voltava para casa? Não, foram discussões dentro de casa. Mas era né? discussão sobre o quê?
Essa Não que isso mude nada, porque não importa, mas só por curiosidade mesmo. Eu nunca tive... depois que eu me casei, né? Eu virei uma propriedade. Então, eu não tinha senha de celular, eu não tinha acesso à internet que ele não pudesse ver. E eu me sentia culpada, porque, assim, se eu falasse, não, eu não quero que você tenha, parece que eu estou escondendo alguma coisa. A senha do seu celular. Exatamente. Então, por exemplo, ele tinha acesso às minhas redes sociais, ele respondia. Por exemplo, ele escrevia uma coisa, meu amor, eu te amo, você é minha vida. E pra ele? Pra ele. E ele mesmo respondia. E se eu não ou então, por exemplo, ele falava, você não respondeu, meu amor. Ai, que medo. Aí eu falava, não, eu vou responder, porque eu não tive tempo hoje. Responde, meu amor, fica esquisito pra mim. Turururururu. Sim. Que medo disso, gente. Falando sério. Mas você ficou voltando pra ele, eu não entendo. Lúcia, você achou que ele ia mudar? Ele achei... diz ali que você tinha uma vida confortável, que ele cuidava de você. Ele fala na entrevista, né? Lu, a primeira coisa, né, assim, nós tínhamos uma vida da forma que ele queria que nós tivéssemos, né? E eu cedi, parei de trabalhar porque ele queria. Ah, porque você quis também, você não era obrigada. Não, eu não era obrigada, Lu, mas sabe o que acontece? Eu ainda forcei uma barra no início do casamento. Mas sabe o que acontece? Você faz uma campanha, aí você chega em casa, é uma briga. Aí você faz outra, aí você... Ai, para de besteira. Você me conheceu fazendo novela, porque eu conheci ele fazendo novela e achando o máximo. Eu tava no ar. Aí você vai e bate de frente. Aí acontece uma briga, um atrito, porque você diz não. Dizer não para o meu agressor era fatal. Era alguma coisa séria ia acontecer. E isso foi se tornando cada vez maior. Até que um momento meu pai até comentou comigo, minha filha, você tá brigando, vocês estão brigando, vai tentando levar de um jeito. E eu fui tentando. Aí teve uma novela, aí ele pediu pra mim, não faz essa novela, eu vou me acostumar, vai melhorar. Você não fez? E aí eu não fiz. Você não fez a novela? Não. E aí eu não fiz, porque eu não queria brigar com meu marido, eu estava casada há 4 meses. O grande sonho da minha vida, o amor da minha vida, o homem que eu queria construir um lar, um homem que eu tinha sonhos, que eu chamava de príncipe. Ver aquele mundo desabar, esse mundo do amor, do que você idealizou, né? do seu príncipe encantado, vida, né? Morrer é muito difícil. Muitas mulheres perdoam. Os homens são muito pragmáticos, as mulheres não. As mulheres, elas têm uma ilusão. Muitas mulheres perdoam. Eu tenho acompanhado muito essas coisas e eu tô vivendo uma fase muito engajada. E quero mesmo, eu acho que é uma missão na minha vida, porque eu sobrevivi. E as mulheres, elas perdoam, porque elas acham que o cara vai mudar. E aí o cara, daqui a pouco, vira o príncipe que ela queria, que ela tinha no início. Então eu fui parando de trabalhar porque eu queria evitar uma briga. E daqui a pouco ele dizia que voltava. E aí você vai deixando. E aí aquilo vai aumentando, tomando uma proporção, e acontece uma fatalidade e um horror desse da sua vida, e aí ele te tira tudo. E aí, você que denunciou, agora a culpa é sua. Entendi. E aí eu mostrei, não, a culpa não é minha, a culpa é sua, porque você é o agressor e eu sou a vítima. Foi difícil dizer isso para mim. Foi difícil dizer isso num curto espaço de tempo. Pro mundo. Entender, denunciar, entender o que o meu coração sentia, porque você tinha um amor, você não desliga da pessoa não do dia para a noite, não. Não é verdade. Mas foi mais fácil para você fazer isso, Cris, quando você percebeu a evolução das agressões. Claro. Aí você viu que você não tinha controle sobre aquele amor. Aí, então, você denunciou e se manteve na denúncia. Porque quando ainda elas não têm a realidade dessa evolução da agressão, Lu, elas acreditam que ainda a relação vai melhorar. Aí elas dão uma chance, 2 chances, mas isso não acontece. Não melhora. Só piora a situação, porque vai alimentando ainda mais a fera. A mãe da Cristiane falou com exclusividade com a minha equipe. Ela também é deficiente, né? Ela deve estar sofrendo muito com essa história. E ela contou detalhes do dia que ela presenciou a briga da filha. Coloca aí.
A atriz Cristiane Machado divulgou este áudio. Mentira. Não vou provar. Vou provar. Ela pede ajuda. Maia! Pelo amor de Deus! Socorro! 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 Mãe! Eu estou com a dona Edith, mãe da Cristiane Machado. Ela vai contar pra gente o que ela viu e ouviu quando ela chegou neste cômodo. O que aconteceu aqui, dona Edith? Neste cômodo, eu justamente dei de cara com o Sérgio, deitado em cima da Cristiane com uma faca grande. A senhora tinha dormido na casa, né, deles aqui na noite anterior. Já tinha havido alguma briga para chegar nessa situação? Nesse dia você ouviu alguma coisa? Quando eu passei pelo quarto deles, ele segurava no braço dela e eu perguntei: o que tá vendo? Ah, nós só estamos conversando. Daqui a pouco ela passou correndo, foi lá para a guarita. Quando o Cristiane chegou na guarita, ela lembrou que eu fiquei aqui. Aí ela retornou para casa e falou: mãe, faz tudo o que ele quiser, porque tu vai ser morta e a gente não vai sobrar ninguém aqui dentro. Faz uma coisa, cara! Morre a tua família inteira! Você temeu pela sua vida, pela vida da Cristiane também? Foi muito triste. Eu não suporto ver esse vídeo porque foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Meu marido se sentiu impotente com toda essa situação. Chorou. Pela primeira vez eu vi meu marido chorar. Mas eu vi. Infelizmente eu vi. É muito triste, filha. É muito triste a gente ver uma filha da gente, um homem daquele enorme em cima dela, sem nenhum escrúpulo, passando uma faca no pescoço, que se eu acho que eu não apareço ali, é só Deus mesmo que me deu força e tá me dando força de continuar. Então, aí você pega uma Lei Maria da Penha, com tudo isso que está aí. A sua mãe é o que a gente chama de vítima secundária, o seu pai é o que a gente chama de vítima secundária. E qual é o resultado? Mais do que esses 7 meses de prisão, ele não ficará preso um dia. Para. Não. Não. A sua mãe, ela tinha dormido na casa aquele dia? Porque já tinha uma briga. Gente, a sua voz estava. Você falava assim: socorro, me ajuda. A voz era de um animal encurralado, né? Não era uma voz. Era o desespero. Era sufocante, era sufocada, né? O desespero tá bem claro nesse grito por socorro, né? Esse grito desesperado. E. Lu. Por que você não saiu da casa aquele dia? Ele não deixava? Não, eu saí da casa, é isso que minha mãe estava contando. Não, mas por que porque ela dormiu lá? Por que vocês não foram para casa dela naquele dia? Porque ele não deixava? Eu acho que uma das coisas importantes que eu tenho visto é justamente que agressor que você está falando. Porque existem agressores de diversos tipos. Eu tinha medo da represália que eu poderia viver, porque eu já tinha vivido. Então eu já sabia. Ele tem condições financeiras, ele está dormindo, ele está ganhando dinheiro. Eu tinha medo do que ele podia fazer com a minha vida se eu dissesse não. Então, por exemplo, vai para sua casa. Eu vou para minha casa, ele sabe onde minha mãe mora. Eu vou fugir como? Eu vou para onde? Vou deixar os meus pais? Foram os meus pais, sem saber, mas o amor deles, um instinto de sobrevivência, nesse caso inverso de filha para pai, que me fez virar essa leoa, estalar as câmeras. Defendendo seus pais. Sim, porque eu já estava entregue. Eu já estava entregue. Eu não tinha... Mas ao ver a dor nos olhos da sua mãe e do seu pai, te deu força para reagir a isso? Ao ver ele dizer que se eu entregasse ele para a polícia, ele matava meu pai e minha mãe, eu falei, eu não vou deixar. Ele não vai matar meu pai e minha mãe.
Ali, parece que acendeu uma vida dentro de mim. E eu logo em seguida instalei as câmeras. Eu falei, eu vou ter que conseguir provar. Porque se eu não tivesse essas imagens, ele com certeza estaria com uma tropa de advogados, com condições financeiras sobrando, para provar com as nossas leis que eu era culpada. Que loucura. Então, olha que loucura, gente. Ela teve que colocar câmeras, se sujeitar a uma nova agressão para poder provar isso. É isso. Na verdade, a gente ainda espera que você possa mudar. Claro. Sabe, Acredita nisso? Eu lembro exatamente o pensamento que eu tive. Nesse dia, tinha um caseiro na casa. Ele viu, ele com a faca no meu pescoço. E? Fez nada. Como não? Não fez nada, sabe por quê? Por quê? Porque quem paga o salário dele Manda. é o meu agressor. É ele que manda. E ele está trabalhando com o meu agressor. E ele deu um falso testemunho para o meu agressor. E eu vou ter como provar. E eu vou até o final. Porque agora, Ciana, eu quero justiça. A justiça começou a ser feita, mas ela precisa muito ainda. Você estava deitado, ele estava com a faca no seu pescoço. Por quê? Qual que foi? O que ele queria te matar? Ele queria me matar. Ele falou, ele trocou de faca, inclusive. Tem um trecho aí que ele fala isso. Olha a chance do feminicídio. Ele fala ali, eu vou te matar, né? Ele fala, eu vou te matar. Se você me entregar para a polícia, eu vou te matar. Como é que é a sensação Então, de ter um homem em cima de você com uma faca no seu pescoço? Eu acho que eu já passei a pior coisa da minha vida. Qual foi a pior coisa? Eu vi a morte de perto. Em qual momento? Quando ele botou a faca no meu pescoço, eu tive dois momentos. Quando ele botou a faca no meu pescoço. O que você fez? Você tentou acalmá-lo? O que você fez? Você conseguiu ver sua vida passando? Porque as pessoas falam que às vezes a gente vê a vida passando, né? A gente vê flashes. Como é que foi? Flashes de momentos seus. Eu tive flashes da minha vida com a minha mãe. E eu só queria me acalmar e pensar em alguma forma de conseguir sair disso. Você conseguiu Tanto que eu tive calma? o instinto de sair correndo, de tentar tirar Como é que ele, você tirou ele de cima? empurrar e tentar tirá-lo de cima. E eu fui correndo. Esqueci da minha mãe. Quando eu cheguei na rua, eu falei, meu Deus, a minha mãe. E aí você voltou? Eu voltei e fiz o que ele queria. Ele fingiu que estava tudo bem. Ele abriu a porta, a gente... Oi, meu amor, como você tá? E falou assim, vamos comer alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo bem. Vamos. E eu avisei a minha mãe. Concorda com qualquer coisa. Não discute. Mas isso não tem um traço de um pouco de Sim, doença? são várias personalidades. Um sociopata, alguma coisa assim? Sim, várias personalidades. Não é normal manipulador de jeito nenhum. A pessoa tem um ataque externo da época, oi, tudo bem? São articulados, manipuladores, têm várias personalidades, eles sabem como usar, quando usar, com quem usar. Agora, a Cris falou uma coisa muito importante, Lu, que as mulheres se sentem desencorajadas a denunciar quando sabem que não tem apoio externo. Então, ela deu exemplo no caso do porteiro. Tem famílias que, como veem esse homem como um bom moço lá fora, porque lá fora ele é um bom moço, ele é um mau moço com ela, ele é quem ele é com ela. Então, custam acreditar na versão dela. Por isso, muitas que sofrem agressão não denunciam. Ou se denunciam, voltam atrás. Até porque ela teve que ter o respaldo das câmeras, né? Quer dizer, ela não achou que iam acreditar nela. Isso mesmo. Colocar uma forma de poder provar. As mulheres falam, como eu vou fazer? Não é fácil colocar câmera, é uma coisa que não é tão... assim, fácil. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos analisar um trecho da entrevista do ex-marido da Cristiane, da entrevista que ele deu ao Cabrini, né? Ele chega a interromper a entrevista e tem essa história de... Bom, coloca aí, daqui a pouco eu vou explicar, porque a gente consegue entender pelas atitudes, a linguagem corporal. Coloca aí. No Sana Gimenez, o Ricardo Ventura é especialista em linguagem corporal
E agora vai analisar alguns trechos da entrevista do empresário Sérgio Thompson Flores, concedida ao jornalista Roberto Cabrini. Muito obrigada pela participação, Ricardo. Então vamos ao primeiro trecho. Vamos lá. Você pega o fio do telefone e tenta enforcá-la. Não é verdade. Eu vou dizer... Aquelas imagens não são verdadeiras. Para aí. Legal. Vamos lá. Nessa primeira parte, que está muito gritante, que está muito interessante, é o seguinte. Quando você está confortável conversando com uma pessoa, quando não tem nenhuma agressão física, verbal, numa negociação, não importa, pode ser um chaveco, pode ser numa negociação, ou pode ser até numa conversa tranquila, informal. Quando você está tranquilo, você alinha o seu... De forma inconsciente, você não pensa nisso. Você alinha o seu tronco com a pessoa que está na sua frente. Nesse caso... Nesse caso, quando ele faz a pergunta contundente, o que ele faz? Ele desalinha, ele vira totalmente para lá. Você pega o fio do telefone e tenta enforcá-la. Não é verdade. Você tira o sapato dela e agride com o próprio sapato. Não reconheço não. Você agrediu ela com o sapato? Ele falou, não, eu não agredi ela com o sapato porque não era um sapato. Mas você tirou o sapato dela e agrediu. Olha só, o sapato dela não era um sapato. O sapato dela era uma polaina de hotel. Você pega uma verdade ou uma mentira, aquilo que você quer descaracterizar, e faz assuntos satélites. Eu vou te explicar. Você tira o sapato dela e agride? Deixa eu explicar. Você bateu ela com o sapato? Não, era uma pantufa. Mas uma pantufa não machuca. Não, mas uma pantufa não tem como fazer... E descaracterizou toda a pergunta. Eu peguei uma pantufla que pesa 15 gramas, que não consegue matar uma barata, e eu gritando com ela para ela parar, joguei a pantufla em cima dela. Consciente ou inconscientemente, você pensou em se aproximar dela? Não, claro que não. Imagina. É justo que você não possa se aproximar dela? Eu sempre tive... Essa parte, Esse exatamente. ponto é interessante. Eu não sei se as pessoas perceberam. Vamos lá. Ele olha rapidamente pro auditivo lembrado. É justo que você não possa se aproximar dela? Porque quando a gente olha pra cá, na altura dos ouvidos aqui, desse lado é lembrado. Entendi. Auditivo lembrado. Se ele olhasse pra cima, era um visual, ou seja, uma imagem, uma situação. Aqui é um auditivo. Talvez, muito provavelmente, uma indicação ou do advogado ou de alguém de esse assunto você não pode falar. Tanto é que nesse momento ele fala, podemos parar a entrevista? Vamos parar um pouquinho. Eu te peço a gentileza. Vamos parar. Por quê? E ele para porque ele fala, como é que eu vou sair dessa? Ele não consegue sair. Eu te peço. Eu quero entender o seu lado da história. Eu sei disso e vamos tentar de novo. Vamos tentar continuar. E ele levanta, sai da entrevista, se recupera, põe as ideias em ordem, aí ele volta pra... Isso é um estrategista muito bem treinado. Tanto é que ele é um diplomata. Sim. Ele justamente é o trabalho dele. Eu te peço. Eu quero entender o seu lado da história. Eu sei disso e vamos tentar de novo. Vamos tentar continuar. Bom, Cristiane, ali ele disse que o sapato não era um sapato, mas eu também não entendi, mesmo que fosse um chinelo, não pode bater nem com chinelo, né? Nem com meia. Porque aí vou só dizer o seguinte, ao meu ver, a pessoa não pode nem brigar. Começou a ficar nervoso, sai de casa. Pronto, fala, ó, vamos acalmar, eu vou lá pra fora tomar um ar. Quer dizer, já começou a brigar, já tá errado. Então, mas coloca as imagens pra gente dar uma olhadinha no sapato, que ele disse que não é sapato. Você pesou o sapato, ele falou que era uma pantufa de hotel. O sapato tem o peso ali, ó. Você pesou o sapato, né? É um sapato. Pesei. Mas tem uma sola de plástico, enfim, mas era o sapato que você estava usando? Era um sapato, tanto que eu até fiz uma comparação com um próprio chinelo de hotel. Primeiro ele começa com uma polaina. Mas olha que ponto que chegamos, né? Saber se o sapato era pesado. Então, se fosse leve, podia? Eu não entendi. Olha que Não ponto. podia. Não pode nada. Não pode bater nem com sapato, nem com chinelo, nem com meia, nem com nada. Quando eu era mocinha, se falava, quer dizer, já faz tempo, que em mulher não se batia nem com uma flor, né? Exato. Não pode bater em filho, não pode bater em ninguém, não pode bater. Não, lógico, é agressão, é crime. Agora, o fato de parar a entrevista, eu acho que é um jeito de parar e pensar, né? Pra ver como é que vai reagir. Ele é, bem disse o especialista, né? Ele se prepara todo, olha para o lado, vê o que ele vai responder, depois ele se recoloca, né? E volta a dar entrevista. Eu adoraria que ele fizesse isso no interrogatório judicial. Eu tô aqui com o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia, boa noite. Ricardo fez análise, você é especialista em linguagem comunicação não corporal. verbal, é isso aí. Quando ele fala que ele precisa de um tempo, isso aí demonstra o quê? Na realidade, como eu disse, como ele é um diplomata, ele teve que colocar as ideias dele no lugar.
Então, isso é normal quando você está acuado. Então, ele estava acuado, ele não sabia o que responder. Para não responder algo que ele não queria de fato, ele vai se reservar e depois ele volta com as ideias que ele já estava preparado para fazer. Isso é até normal, né? Normal, é normal. Quando a pessoa está dando uma entrevista, é até normal. O que pega é, por exemplo, ele já estava esperando a entrevista, então ele já tinha, obviamente, ensaiado, isso é normal também, mas o Cabrini, ele é tão contundente, fazendo perguntas uma em cima da outra, que chegou uma hora que, se você precisa lembrar de algo que realmente não aconteceu... porque é fato, coisas que são simples, tipo, você foi na Grécia, não é isso? Fui. Então não é difícil você lembrar. Agora, se você não foi, peraí. É verdade. Aí eu vou ter que lembrar da de mentira. Algo que não... entendeu? Lembrar então você da mentira precisa fazer esse afastamento do problema em si para voltar. Então isso é um indício que... O que é isso? Ele tá batendo na cabeça? Aqui, o que acontece? O que é isso que ele tá batendo na cabeça? Nossa... Ele se batia. Gente, isso aí também não é normal. Lu? Aqui o que acontece é uma coisa muito louca, que a psicóloga pode até corroborar com isso. Eu acredito que ele tem um desvio muito grande na psique dele, porque a pessoa que é diplomata, ela tem que engolir sapo. Calmo, né? Tem que ser calmo. Então, vamos lá. Calmo até demais. Ninguém é 100% calmo. E aí você tem que engolir muito sapo, fazer acordos que você não quer. Claro. Aprende a se controlar. Só que a psique precisa da compensação. Eu preciso extrapolar isso de alguma maneira. Pode fazer boxe. Exatamente. Algumas pessoas vão fazer boxe, vão fazer arte. Outras pessoas chegam em casa e batem na mulher. Pelo amor de Deus. Você entendeu que loucura? Você não viu muitas pessoas dizendo assim, olha, o meu marido é tão legal na rua. Você já viu isso? Pessoas que são extremamente simpáticas e rudes em casa, porque ele precisa compensar. E isso está muito claro no caso dele. Tanto é que ele bate nele mesmo. Gente, quando eu vi ele batendo nele mesmo, eu fiquei um pouco chocada. Isso é uma coisa que fica... Mas acontece isso nessas explosões de raiva, viu, Luciana? Ainda bem que ele fez nele e não fez nela. Ele poderia quebrar, também, fez, né? Mas nesse momento, olha o ódio dele. Com então, ele, um autoflagelo, uma coisa bem gentia mesmo. Ele é doente mesmo, é uma pessoa doente que precisa de tratamento. Eu gostaria de saber da dona Eliane se tem reabilitação no momento que ele ficou preso? Tem, pode ter. Reabilitação? Tem algum processo de reabilitação para ele parar com esse momento não, ele está preso preventivamente. Mas agora, quando ele está solto, ele podia procurar uma reabilitação, né? Se ele quisesse. Né? Se ele quisesse, ele poderia procurar um tratamento. Isso até seria bom, né? Pensa... Olha, Lu, eu acho meio difícil. Eu estou vivendo retaliações dele na internet o tempo inteiro. Obsessivamente. Dele, de amigos. Inclusive, eu ganhei um processo criminal e moral de uma melhor amiga da mãe dele. Então... É obsessivo, realmente precisa de um tratamento ou de uma punição severa e grave. Mas será que ele só foi agressivo com você? Porque todo mundo parece que gosta dele, eu não entendi, só com você que... Eu recebi mulheres, amigas, namoradas... Que ele foi também. Que ele foi agressivo também, porque eu acreditava naquele momento que era só eu. Entendi. Só eu. Mas eu fui vendo e as mulheres foram me avisando e isso foi me ajudando a você se sentir melhor. A me sentir melhor e me reabilitar nesse sentido, né? Cristiano, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir mais um trechinho da entrevista que seu ex-marido deu pro Cabrini e vou pedir pro Ricardo analisar, pode ser? Claro. Coloca aí, por favor. Eu amava ela e eu disse a ela que eu perdoaria porque eu amava ela, porque eu sabia que aquilo era o descontrole. Aquilo é obviamente o retrato de... Ele diz, eu amava ela, né? Deu um pane aqui, mas o que acontece? Ele mostra 3 características bem interessantes. Ele embarga a voz, ele lacrimeja e a glote fecha. E ele ainda vai buscar essa sensação. Então, realmente, ele amava ela. Ele amava. Demais. Dá pra ver muito isso. Não dá pra fingir tantos microexpressões de uma vez assim. Que loucura isso. Eu vou pros comerciais, eu quero saber o que ela acha disso. Porque ela também o amava. É uma tragédia. A história toda é uma tragédia. Vou pros comerciais e já volto. É isso aí, estamos de volta hoje no nosso Super Pop falando de violência, né, doméstica. E eu queria perguntar para você, Cristiane, você viu que o Ricardo falou que ali ele dizia que ele te amava e que esboçava a expressão de que realmente amava. O que você acha? Claro que não. Quem ama não faz isso. Quem ama, cuida. Quem ama, protege.
Obrigada, Cristiane. Boa sorte pra você, tá bom? Obrigada, Lu. Guarda aí o seu Obrigada mesmo. aparelhinho e eu tenho certeza que vai dar tudo certo daqui pra frente. Continue Deus lutando, quiser. tá bom? Obrigada, doutora Marilene. Volte sempre. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Conta sempre comigo, viu? Obrigada. Eliana Passarelli, mas parece que tem um jeito, um lugar para as vítimas irem. Tem. Nós temos o CRAV na Secretaria de Justiça e Cidadania. É só acessar o site da Secretaria e procurar lá, CRAV. Para todas Fala de que novo, sofrem. como é o nome? CRAV, Centro de Referência de Apoio à Vítima. Ok, muito obrigada, tá, Eliana? Eu que agradeço. Queria agradecer o Ricardo, muito obrigada também. Obrigado. E eu queria falar para você que talvez tenha esse problema de violência doméstica, você mulher, vá à polícia. E você homem, se você quer melhorar, procura a ajuda, vá a um psiquiatra, vá a um psicólogo. Você talvez possa melhorar, você procure ajuda, você ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que existe cura, talvez você tenha um desvio, né, psicológico, aliás, deve ter, né? Então eu queria agradecer a todos e dizer que as mulheres não aceitam mais. As mulheres estão lutando, as mulheres estão falando, estão ligando 190 e chamando a polícia. Boa noite. Obrigada. Boa noite.